A ideia de escrever sobre o rompimento da barragem de Brumadinho surgiu depois de uma série de questionamentos de colegas de trabalho, familiares e amigos a respeito do que eu tinha vivido naqueles 7 dias que fiquei na cidade, acompanhando os dias seguintes ao rompimento, aquele triste episódio. E também as sensações que eu tive. Muitos perguntavam, inclusive, qual tragédia tinha me tocado mais, se a de Brumadinho ou se a de Chapecó, que eu também tinha acompanhado anos antes. E diante de tantos questionamentos, eu achei que de fato aquela era uma história que merecia ir além do que já tinha sido falado. Percebi que as pessoas queriam saber mais do que especificamente o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E também me dei conta de que eu tinha muito mais histórias a contar, além daquelas que puderam ser ditas nos poucos minutos de uma reportagem de televisão. Ao começar a escrever 7 dias em Brumadinho, eu percebi que as pessoas que apareceram nas reportagens ganharam um enredo, uma história, um significado, para muito além daquele minuto ou poucos segundos, eventualmente, que foi possível colocar no ar. E isso permitiu dar uma dimensão ainda mais humana a toda aquela tragédia, entre aspas. Do meu ponto de vista, escrever sobre tudo aquilo que eu acompanhei atendia a 2 objetivos. Primeiro, não deixar com que o assunto ficasse esquecido. Eu sei que a imprensa se debruçaria nos anos seguintes sobre ele, haveria cobranças, pressão da sociedade, mas escrever um livro, de alguma forma, eterniza o episódio, e eu acho que era necessário que isso fosse feito. Principalmente, este é o segundo motivo que me levou a escrever, como uma espécie de homenagem à memória de todas aquelas pessoas que perderam suas vidas, pela negligência, pela omissão. E desse modo, aquela história ficando eternizada, é possível que se cobre, ano após ano, o que disse durante aqueles dias o então bispo lá da região de Brumadinho, para que a lei minerária mudasse, para que a legislação no Brasil mudasse, para que novos episódios como aquele não voltassem a ocorrer. Estamos em 2022, infelizmente as mudanças ainda são muito poucas, a gente está diante de novas possibilidades de rompimento de barragens, e isso me reforçou a importância e a validade de ter escrito sobre o tema, porque aquela cobrança que foi feita na missa de 7º dia das vítimas, 3 anos atrás, continua ainda mais válida, pertinente e necessária do que nunca.